nessa manhã de consagração, eu quero reavivar essa verdade poderosa, invisível, mas real. É a presença de Deus habitando dentro de nós. É uma presença maravilhosa. E essa tela aí, quando eu estava pensando nisso aí, eu lembrei até aquela música do Bené, que fala assim: ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele o louvor. Eu estava fazendo essa mensagem, estava lembrando dessa música do Bené, muito inspirada por Deus. Não sei se você sabe como o Bené recebeu essa música. Essa música, ela já foi gravada em vários países, de idiomas diferentes, e o Bené estava deitado, e ele teve um sonho, numa das noites. Ele não escreveu não colocou letra nisso, mas ele teve um sonho que no céu, essa música estava sendo cantada lá. Eu escutei o Bené contando isso para mim, ele já vi ele dando testemunho. No céu essa música estava sendo cantada: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Só que ele só ficou com a melodia, e ele falava assim: meu Deus, que música é essa? Vou ter que dormir mais um pouco. E ele dormiu mais um pouco, e quando ele dormiu mais um pouco, mas aí ele já deixou o violão, o caderninho ali do lado, e quando ele acordou com aquela melodia, ele fez essa música maravilhosa: invisível, mas real, coroamos ao nosso Deus. E, queridos, deixa eu colocar uma expressão aqui que fala em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, é uma parte do versículo, fala assim: o fim das coisas é melhor do que o início. Eu não sei se você concorda 100% comigo nisso aí, mas Romanos capítulo 3 fala que todos nós, sem exceção, estávamos separados, destituídos da glória de Deus, porque por causa de um homem chamado Adão, ele pecou, e a gente pegou essa herança em Adão. Em Romanos capítulo 3 deixa isso bem explicado, lá no verso 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas só que essa é a nossa realidade, era a nossa realidade inicial. Eu quero te fazer você caminhar nessa linha comigo. Aí isso era o nosso início, pode-se dizer assim. Mas só que algo aconteceu na minha vida e na sua vida. Aconteceu ou não aconteceu? Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Isso pode-se dizer que é um divisor de águas na minha e na sua vida. E olha esse texto aqui de Efésios 2, 3 e 14, aqui uma parte dele: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam o quê? Longe. A Bíblia chega a falar que nós éramos inimigos de Deus. Vocês estavam longe, foram o quê? Aproximados mediante ao sangue de Cristo. Olha a continuidade: pois Ele é a nossa Shalom. O Shalom de Deus, você já estudou isso aqui junto comigo, com outras pessoas que já falaram, é muito mais do que uma paz momentânea no meio de um problema. A Shalom de Deus contém tudo que eu e você precisamos para viver. Ela contém paz por dentro e paz por fora. Ela contém equilíbrio na nossa mente. A Shalom de Deus faz a gente, no meio do caos, entronizar o trono de Deus e tudo voltar ao normal. Glória a Deus. Você dá um glória a Deus por isso aí? Essa é a Shalom de Deus. Então, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade que existia entre nós e Deus. Deus fez isso. E quando isso se torna uma realidade na minha vida? Quando isso aqui acontece, em 2 Coríntios 5,17. Portanto, é o seu caso e o meu agora, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criação. Você valoriza isso todos os dias? Tem muita gente, você acredita que no reino de Deus você vê de tudo, e o que vai pelas igrejas, tinha um programa assim, o que vai pelas igrejas, isso aí você vê às vezes pessoas fazendo coisas no reino de Deus que não cabe mais para a qualidade de vida da nova criação.
E Deus está afirmando ali, portanto, e se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já o quê? Passaram. E eis que surgiram coisas novas. Deus te deu uma oportunidade tremenda para você viver agora o plano que Ele projetou para você. Antes você não conhecia, antes você não tinha, a luz do conhecimento de Deus, te iluminando, te dando revelação, e você não sabia nem que tinha um plano antes da fundação do mundo preparado para você. Se você ler lá o Salmo 139, no verso 16, vai falar assim, que antes de você existir, quando você era uma substância ainda que não tinha forma, Deus já tinha todos os dias da sua vida na palma da mão dele. Que Deus poderoso é esse, gente? Mas só que a gente não tinha conhecimento disso. A gente era uma pessoa que estava em Romanos 3, falou lá, vocês estão separados da glória de Deus. Vocês não conseguem entender na mente humana, sem ter passado pelo novo nascimento e ter se tornado uma nova criação, os planos que Deus tem para você. Mas agora nós estamos nessa qualidade. Somos nova criatura. Você pode declarar comigo nessa manhã: eu sou nova criatura. Mais forte: eu sou nova criatura. Glória a Deus. E o que significa ser nova criatura hoje? E eu, quando dou essa aula na Atos, realidade da nova criatura, eu gosto, de dar esses exemplos assim, porque às vezes a gente não externa isso, a gente não fala isso para as pessoas, mas às vezes a gente pensa algo do tipo: pastor, eu me tornei uma nova criatura, eu sou nascido de novo. Beleza, eu estou concordando com esse texto aqui, tudo se fez novo, é assim como o texto está dizendo. Eu não desconfio da palavra de Deus, mas às vezes vem um pensamento assim, que eu creio que esse pensamento tem que ser ajustado todos os dias. Porém, nada está diferente na minha vida, nada mudou. É mais ou menos assim: me tornei nova criatura, tive esse encontro maravilhoso com o Pai, mas eu continuo, minha conta corrente, eu aceitei Jesus, mas a minha conta corrente ainda continua no vermelho. Eu continuo devendo ainda aquelas pessoas, que eu não consegui honrar com meus compromissos. Outra coisa que não mudou também, pastor, eu continuo guardando mágoa das pessoas, e eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sinto-me ferido pelas injustiças que as pessoas cometem comigo, e eu vou te confessar, pastor, eu tenho uma dificuldade de perdoar. Eu não vou te pedir para você levantar a mão, se é o seu caso ou não. Você é nova criatura, e é normal uma nova criatura às vezes passar esse tipo de pensamento na sua cabeça, mas isso tem que passar pela obediência da palavra, e a gente tem que tornar isso cativo ao que Cristo conquistou para cada um de nós. Então pode vir todos esses questionamentos: mas nada mudou, eu me tornei uma nova criatura, Deus fez tudo novo. Pastor, mas continua a mesma coisa, eu continuo pensando errado, eu continuo até falando errado, porque é assim, o que eu creio gera um pensamento, e o pensamento vai gerar uma atitude, você vai verbalizar isso. Mas deixa eu fazer uma afirmação poderosa nessa manhã aqui para você. Você entendendo essa verdade ou não, que você é nova criatura e que tudo se fez novo, você tem a semente da nova criatura em você, e isso tem o poder de mudar toda a sua vida. Mas tem um detalhe ali: se você permitir. Se você permitir, Deus chama a gente agora a participar do reino dele. Ele faz um investimento altíssimo, o maior investimento de todos os tempos, é ou não é? Ele entregou o que ele tinha de melhor. O que era o de melhor que Deus Pai entregou? Seu filho, o seu único filho. Ele entrega o seu filho para morrer em nosso lugar, substituição pelos pecados de toda a humanidade. Ele pagou esse preço. Agora ele te convida a andar com ele no reino, mas você que vai ter que permitir que as mudanças aconteçam através da renovação da sua mente pela palavra de Deus. Isso não acontece automaticamente. Tem muita gente que vem para o reino de Deus e acha que as coisas vão funcionar assim, vão começar a acontecer milagres, coisas extraordinárias no automático. Não é assim.
tem que haver um esforço. Diz comigo assim: tem que haver um esforço. E qual é esse esforço? Não um esforço que muita gente pensa, para ser salvo precisa se esforçar. Não, a graça de Deus te alcançou, é o favor imerecido de Deus. Você está no reino de Deus, mas agora, para você crescer, para você viver os planos maravilhosos que Deus tem para você, você tem que permitir, você tem que ter sede e fome da palavra de Deus. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Invisível, mais real é a nossa proposta dessa manhã, para deixar isso bem claro para você, deixar esse entendimento, e para que coisas novas e o passado ficar totalmente para trás, deixar ele totalmente para trás, comece a acontecer na nossa vida, nós temos que nos livrar do velho homem, o velho, aquele, que morreu na cruz do Calvário junto com Cristo. E Jesus, ele dá um entendimento de tudo se fez novo, até fazendo aqui em Lucas 5, 36 e 37, uma expressão ele vai falar de roupa nova com roupa velha, e na outra ele vai falar de odre. O odre era uma bolsa feita de couro, o couro do animal, e se ela tivesse nova, ela aguentava um vinho novo. Se ela estivesse velha, já muito gasta, ela não aguentava. Como é que ele fala aqui? Interessante, fazendo isso aqui, isso aqui ele está falando na primeira parte de Lucas 5, 36. Ninguém tira remendo de uma roupa nova e costura em roupa velha. Eu vou fazer aqui, eu coloquei entre parênteses ali, falando da nossa vida, de quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo. Ninguém faz isso. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da sua vida nova não se ajustará à sua o quê? Velha vida. Então, se hoje você é uma nova criatura, não tente, não continue praticando aquilo que era uma prática da velha criatura, porque não vai dar certo. Você não vai experimentar essa vida abundante que tem para você, que Deus tem para você. Olha como é que ele fala aqui: e ninguém põe vinho novo em vasilhas, aqui era o odre, em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas e se derramará, e as vasilhas se estragarão. Então, olha só, esse tema invisível mais real é para reafirmar a aliança que Deus tem comigo e tem com você. Isso tem que ser lembrado sempre. Isso às vezes parece que a gente esquece desse negócio. E você não percebe essa presença dele, invisível, mas real, funcionando o tempo todo. E por isso que é o grande desafio da nova criatura, todo dia está renovando a mente na palavra, todo dia está buscando essa transformação, porque mesmo que você não perceba a presença de Deus, que é invisível, mais real, conduzia na tua vida, isso aqui acontece todos os dias. O agir invisível de Deus está acontecendo o tempo todo, Ele está te guardando. Você crê nisso aí? O tempo todo Ele está contigo. Ele deixou uma promessa em Mateus 28, lá no verso 20, no finalzinho: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, jamais te abandonarei, até o quê? A consumação de todos os tempos, em alguma versão, dos séculos. Jesus, e a nossa mente está presa a coisas materiais somente. Às vezes é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente escuta, que vai dirigindo a nossa vida, e Deus, Ele está sempre apontando para nós. Você que é nova criatura, você que nasceu de novo, é por isso que aqui a gente sempre fala para você ter essa rotina. A rotina muitas vezes ela é boa, tem rotina que é cansativa, você fala: estou cheio dessa rotina, mas essa daqui é maravilhosa. É uma rotina de uma disciplina espiritual na sua vida. Você que jejua, você que lê a palavra, você que busca Deus em oração, Deus, Ele vai sempre te dar um apontamento para o passo seguinte. Ele não deixa você sozinho na caminhada. Agora eu me tornei uma nova criatura e agora eu vou andar segundo o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo. Não, o Espírito Santo agora veio habitar dentro de você. E a versão do Espírito Santo que eu gosto muito, de uma dos nomes do Espírito Santo, é o Espírito da verdade instalado dentro de nós.
e Ele te revelará todas as coisas, até quando ninguém está ali para te ensinar. Ele vai falar contigo essa verdade, e Ele quer te dar todos os passos seguintes da sua vida. Olha essa frase aqui de John Nelson, que eu achei isso aqui maravilhoso. É um tempo que às vezes a gente está passando de dificuldade e a gente não consegue entender, parece que Deus, né, não está olhando para a gente. Ele falou assim: porém Deus está sempre apontando qual deve ser o nosso passo. E a frase que ele colocou aqui, ó: por meio das provas aprendemos a conhecer nossas próprias debilidades, mas também a fidelidade de Deus. Quando você é provado, muitas vezes, você tem às vezes uma dificuldade, porque a nossa mente humana não consegue entender. Se Deus me ama, se Deus está comigo o tempo todo, às vezes vem essa pergunta: por que Ele permite, né? É uma pergunta que às vezes a gente escuta de muita gente, até quando a gente está fazendo um gabinete: pastor, mas se Deus me ama tanto, se Ele tem um cuidado comigo, se Ele é meu pai, por que Ele está permitindo que eu passe essas coisas assim sinistras na minha vida? Você acredita junto comigo que Deus quer sempre o nosso bem? Você diz amém isso aí forte? Deus quer sempre, Ele deseja o nosso bem, até quando Ele permite na nossa vida uma situação contrária, é para aplicar o tratamento dele na minha e na sua vida. É assim. Às vezes quando você passa por uma prova, e hoje é fácil da gente pegar a Bíblia, porque a gente conhece toda a história, e a gente falar, né, de alguns heróis da fé aqui, e falar assim: esse homem, ele passou por uma prova, e ele passou tranquilão, ele passou assim firme. Queridos, eu já cheguei a uma conclusão que isso não é verdade. Isso não é verdade. Hoje a gente conhece a história toda deles aqui, mas quando você está passando, vem esses questionamentos dentro de você: será que Deus me abandonou? Será que essa situação contrária, até nela Deus está comigo? Ele que está produzindo e gerando isso na minha vida? Eu creio que uma coisa que vem do mal para roubar, para matar e para destruir, não tem associação com Deus. Você crê junto comigo nisso aí? Não tem, e você tem que repreender no nome de Jesus. Mas muitas situações, Jesus ele adianta para a gente, fala assim: ó, no mundo tereis o quê? Aflição, mas fiquem o quê? Animados. Deus manda a gente se animar na aflição. Por quê? Porque eu venci o mundo, e se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer também. Glória a Deus. Aí você consegue entender, depois que Jesus fala isso, o irmão dele, Tiago, falando assim: tende por motivo de alegria. Isso aqui é para dar um nó na nossa mente humana. Tende por motivos de muita alegria o passar por quê? Por provações, por tribulações. Quem fica alegre quando está passando tribulação, gente? Quem fica alegre, levanta a mão aí, quando está passando. Você não fica alegre, pelo contrário, você fica querendo que isso passe rapidinho, é ou não é? Mas olha só, Deus mesmo usando coisas, situações contrárias, que a gente está no mundo, Jesus adiantou, como eu falei, no mundo vocês vão ter aflições, vocês não estão livres de passar ventos contrários, mas olha só, Ele quer que, sem sombra de dúvidas, a gente entenda que Ele tem o melhor para cada um de nós. Quando você entende isso, essa dinâmica funcionando, que tudo concorre juntamente para o nosso bem, se de fato o amamos e somos chamados segundo o seu propósito, eu gosto de falar isso: ninguém te segura. Ninguém te segura, porque você vai passar por tribulações e você sabe assim, ó, na tua mente, no teu homem espiritual vai falar assim: isso aí vai me promover na fé, vai me colocar num nível mais alto de entendimento. Eu vou sair daquela condição de coitadinho. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Eu sou teu filho, eu sou filho de Deus. E por que não? Você vai começar a olhar a tribulação como um trampolim para te levar para o lugar mais alto. Eu sei que não é fácil renovar a mente, escutar isso e até pregar é fácil, confesso, mas na hora que você está vivendo é a hora do exercício. Então, se nós perdermos isso de vista, que Deus, Ele assim não nos ama tanto assim,
por isso Ele está permitindo que a gente passe por certas situações, a gente está abrindo uma porta para que o inimigo, né, comece a colocar coisas dele, e a nossa fé pode ser assim contaminada, ruir, porque se você perder de vista que Deus é bom, e que Deus é bom o tempo todo, e que Ele está trabalhando em teu favor, mesmo quando você não está entendendo, como é que você vai poder se firmar nesse tão grande amor de Deus? A gente canta aqui, ousado amor de Deus. A nossa fé pode sofrer um déficit nisso aí. Olha aqui, o Senhor afirma claramente que os seus planos para nós e, consequentemente, o seu agir, para que isso aconteça, são de bem e não de mal. Amém, irmãos? Os planos que Ele tem para nós são planos de bem e não de mal. Nos dias em que a nação de Israel, eu gosto de lembrar, a nação de Israel teve um tempo que ela foi levada, toda a nação foi levada cativa pelo império babilônico, e ela sofreu um bocado. No dia que a nação de Israel foi levada ao cativeiro babilônico por causa da desobediência, ela se afastou de Deus num nível tão alto, foi desobediente, ela foi levada cativa. Muitos começaram a pensar isso que eu estava falando aqui, que Deus só queria fazer o mal para eles, Deus não tinha mais o bem, e vou te falar, na verdade Deus queria moldá-los e corrigi-los, e Deus, quando permite que alguma situação, hoje eu tenho um entendimento muito claro disso, se está acontecendo é porque Ele está trabalhando na minha vida. Se vem uma situação contrária, né, que tá permitindo que eu pare e olhe para Ele, faça uma reflexão, Deus, me dá a saída disso aqui. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, já vou te dar um conselho, é perguntar onde eu estou falhando, que a falha não vem do lado de Deus. Tem muita gente que, quando está passando dificuldade, questiona Deus, parece que o poder dele não é suficiente, mas não, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, quando algo não está funcionando bem na minha vida, seja o segmento que for, Deus, aonde eu estou falhando? Aonde eu não estou, né, me posicionando de acordo com a palavra de Deus, para que essa situação passe rápido? E eu vou te falar, tem horas que você vai estar bem posicionado, que você vai estar vivendo em obediência. O apóstolo Paulo é um exemplo disso aqui que eu vou falar. Mas as provas virão, e você vai passar por elas, e você vai receber a vitória em nome de Jesus. Então, o povo de Israel estava sendo moldados, eles estavam recebendo uma correção do Senhor, e depois da correção e desse tratamento, viria uma intervenção divina naquela situação tão desagradável que eles estavam vivendo. Eles estavam sendo levados cativos, né, vivendo numa outra cultura, sendo espalhado, e ele avisa um profeta dele, o profeta Jeremias, os planos, antes de acontecer, ele avisa, ele sempre faz isso, Deus, ele fala com os seus profetas, ele fala no teu íntimo, aquilo que ele quer fazer como palavra profética, e olha como é que ele falou aqui, porque assim diz o Senhor, usando o profeta Jeremias, no capítulo 29, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, tinha um tempo para que Deus trouxesse a correção, para que Deus moldasse eles, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar, pois eu bem sei, isso serve para nós hoje, isso aqui não perdeu a validade, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Qual plano é esse? Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Querido, isso não perdeu a validade. Deus tem bons planos para você. Você pode falar para o teu vizinho aí, ó, Deus tem bons planos para você. E olha só, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos o quê? E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Aqui tem uma condição para achar Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de o quê? Todo o vosso coração. Eu gosto dessa expressão, de todo o vosso coração. A gente tem que buscar o Senhor
sem reservas, se abrindo para aquilo que Ele tem para nós, e não ter um arquivo e falar assim: não, Senhor, nessa parte aqui, eu não vou nem te pedir o teu conselho, porque eu sei que isso é bom para mim. Querido, coloque isso na presença de Deus, para que Ele, dê uma vasculhada para saber se esse teu plano aí está de acordo com a palavra, de acordo com a vontade que Ele tem para você. A gente não sabe planejar, não, já vou te adiantar isso, estou falando pela minha vida. A gente planeja errado, a gente pensa errado muitas vezes, ou então é de todo o vosso coração, é uma entrega total e sem condições na presença dEle. Aqui, ó: e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos de todas as nações. Aleluia, tem mais uma partezinha aqui. E de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ou seja, Deus pegou aquele povo, moldou aquele povo no momento de aflição, no momento que eles não queriam passar por aquilo, mas Deus moldou aquele povo, corrigiu, e a nação de Israel se tornou algo poderoso. E às vezes parece que o Senhor não está mais nos abençoando como Ele nos abençoava lá atrás. Às vezes, quando eu converso com alguém assim: ah, pastor, eu já tive um momento na minha vida que Deus me abençoava tanto, e aquele mimimi, e chora daqui, e chora dali, mas eu agora não consigo sentir a presença do Senhor. Quem disse que a gente precisa sentir? Você não precisa sentir a presença do Senhor, mesmo invisível. Ela é real na tua vida, queridos. Ela é real. Eu não preciso sentir isso. Na verdade, quando nós temos esse pensamento que Deus se esqueceu de nós, porque nós estamos passando uma dificuldade, a gente não vê a hora disso terminar, somos nós, na verdade, que nos esquecemos da fidelidade dEle. Isso a gente tem que sofrer metanoia nisso aí, mudança de mentalidade, porque Deus não abandona os seus filhos. Então eu não posso perder de vista o Deus do impossível que eu sirvo, a fidelidade dEle na minha vida. Quando alguma coisa parece difícil, parece impossível, eu tenho certeza que Ele vem com a sua mão forte e com todo o seu poder e me resgata do lugar que eu estou e me dá a salvação, a libertação daquele problema. Você crê nisso? Eu não posso perder isso de vista, independente se aquilo que eu estou passando de dificuldade é na área da enfermidade. Priscila falou aqui que ela estava tendo uma impressão, que pessoas às vezes passando por um momento de enfermidade difícil ou financeiro podem estar com essa mentalidade: será que Deus esqueceu de mim? Será que os planos dEle para mim ainda são planos bons assim ao meu respeito? Eu estava conversando com um pastor ontem, eu gostei muito desse pastor assim, abrindo o coração para mim, e falou assim: poxa, num determinado momento da minha vida, parecia que a minha vida ministerial tinha dado uma estacionada, ou não ia acontecer mais. Deus me leva para um lugar, transforma a minha situação e me faz viver dias hoje como de um sonho. É assim que Deus faz. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia, eu gosto disso. Mas só que há um arquivo errado, e para muitos cristãos, não poucos, entenda só, as provações, o tratamento e até mesmo a correção de Deus não são demonstração de amor, mas de abandono. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Querido, nunca fale isso. Você é uma nova criatura. Se você tem aliança com Ele, se você pertence a Ele, agora a Bíblia diz que você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Nunca fale que Deus te abandonou, porque isso não é verdade. Você vai estar indo contra a verdade da palavra de Deus. Ele falou que Ele nunca ia te abandonar. Ou então, olha só, tem um cristão que às vezes pensa: o sentimento que eu estou é um sentimento de abandono. Eles estão terrivelmente enganados, porque nosso Deus não é assim. Ele é fiel e Ele vela por cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Quando Paulo e Silas eles foram açoitados ali, eu não vou ler contigo para a gente ganhar tempo, em Atos capítulo 16,
você vê lá um relato muito interessante, Paulo e Silas sendo açoitados e presos, porque eles expulsaram o demônio, né, que estava numa moça. Gente, aquilo foi terrível, era um espírito de adivinhação lá na cidade de Filipos. Eles não se entristeceram, pelo contrário, eles chegaram numa determinada hora, lá da noite. Você imagina, eles foram açoitados, devia estar com as costas toda arriscada, de lambada, né? Quem aqui já tomou chicotada? Eu, brincando, uma vez tomei uma chicotada. Como é que queima aquilo, rapaz? Chicotes infinitos, zip! E vou confessar um pecado aqui. Uma vez eu estava num pega, assistindo um pega. Quem já gostou de pega aqui? A polícia chegou no lugar, e quando a polícia chegava era uma diversão, corre para lá, corre para cá, e um cacetete de um policial encontrou o meu peito. Olha que benção, para não dizer o contrário. Eu fiquei encurralado, o policial estava no pega, né? Toma, pum, ficou a marca aqui do cacetete. Dói muito, uma lambada só, eu carreguei as marcas daquela lambada, e como doeu. Aí você imagina, Paulo e Silas, né, ali, tomaram vários açoites, né, devia estar ensanguentado as costas. Aí eles ficaram reclamando. Não foi, né, assim que o texto fala? Deus, você esqueceu da gente. Deus, eu estava fazendo a tua vontade. Deus, eu expulsei o espírito, né, do diabo que estava naquela menina. Não foi assim. Eles começaram o quê? A orar e a louvar a Deus. E sabe o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Um terremoto cirúrgico específico aconteceu naquela cadeia, de modo que as correntes ali se quebraram, todos os presos, né, ficaram libertos, mas ninguém fugiu. O carcereiro caiu ali de joelhos e apavorado, porque os presos, né, poderiam fugir, que eles estavam todos sem as suas amarras, mas Paulo aquietou toda a turma lá e falou: fique tranquilo que está todo mundo aqui. E ele recebeu a palavra, e não só o carcereiro, toda a família foi ganha para o Senhor Jesus. Ou então isso aqui, ó, ao invés disso, eles ao invés de reclamar, de ficar achando que Deus abandonou eles estavam com uma condição no seu coração muito posicionada corretamente, em saber que Deus nunca abandona um filho seu. E eles estavam ali recebendo, e isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse colocado num lugar mais alto, e pessoas ali recebessem a bênção. Tem um testemunho também nessa área, que eu escutei de uns pescadores. Eles moravam num vilarejo bem pequenininho, né, e muito humilde, nem luz tinha naquele vilarejo. Isso aqui aconteceu mesmo, de fato. E não que Paulo e Silas fosse mentira não, tá? Mas não estou lendo nada da Bíblia, foi nos nossos dias, não tem muito tempo isso. E aquele vilarejo, assim, com poucas condições, morava poucas famílias, e os homens se reuniram para pescar. Escutei esse testemunho, achei tremendo, e cabe bem contar ele aqui. Eles saíram para pescar, todos os homens, né, saíram cedo, só que num determinado momento, uma tempestade alcançou aqueles homens, um vento muito forte, e eles ficaram assim sem norte, não sabia mais para que lado eles estavam indo, e só lutando contra aquele vento, contra aquelas ondas no mar. Aí, num determinado momento, eles não conseguiam mais, eles deixaram a embarcação, né, seguir em frente, ali sem controle nenhum da situação. Aquilo começou a cair a tarde toda e escureceu, e quando o vento cessou, quando o mar acalmou um pouco, eles não sabiam para que lado eles estavam, que direção, totalmente escuro, um breu. Mas lá na vila as mulheres ficaram apavoradas, e todas elas correram para a beira da praia para esperar, né, os seus maridos, porque acharam assim, com certeza aconteceu das embarcações, né, afundarem, e a gente teve uma grande perda. Mas nada tinha acontecido, só que eles não sabiam voltar. Uma das mulheres lá com os seus filhos, né, um pouco atabalhoada assim, saiu de qualquer jeito, e a casa daquela mulher pega fogo, incendeia, e a casa é totalmente perdida, e tudo que tinha na casa de mobília foi totalmente perdido e queimado. E o incêndio pegou e ficou várias horas lá queimando. Não passou muito tempo, aqueles pescadores voltaram, né, remando, e muita felicidade, todo mundo na praia vibrando.
E quando eles chegaram, cada um abraçando a sua família, né, chorando de alegria, papai, que bom que o senhor voltou. Mas um daqueles homens, quando foi ao encontro da sua família, a sua esposa e seus filhos vieram chorando. E ele não entendeu aquela reação e falou: por que vocês estão chorando? E quando ele abraçou a sua família, ela contou: não, porque aconteceu algo lá que a gente não está entendendo e como é que aconteceu, mas a nossa casa foi incendiada, queimou tudo e os nossos móveis, hoje a gente não tem nada. E aquele pescador falou para ela assim: mas na verdade você tinha que se alegrar, porque através dessa chama, esse clarão, a gente conseguiu ter um norte para voltar e todos nós estamos salvos aqui. E eu achei isso interessante porque quando parece que nada está acontecendo, devemos crer que Deus também nos levará a lucrar com momentos que a gente não vê que Deus está trabalhando. O agir dele não está funcionando. Aquele incêndio aconteceu, eu acredito que eles tiveram, né, que juntos ali recuperar a casa, e daqui a pouco a mobília voltou, e essas coisas materiais elas vão, mas daqui a pouco elas voltam. É ou não é, irmãos? O que a gente tem que valorizar e crer é que Deus está sempre agindo na nossa vida, mesmo em momentos que a gente não está observando que Ele está presente. E nessa manhã eu quero trazer essa clareza para você, desse agir invisível de Deus. O agir invisível de Deus é sempre invisível aos nossos olhos. A gente não consegue ver isso. E muitas vezes parece que Ele nos abandonou. Só parece, porque isso não é verdade. Quando não vemos agindo, não significa que Ele não está agindo. Quando não enxergamos ou não compreendemos o que Ele está fazendo, não quer dizer que Ele não está agindo ao nosso favor. E quando a gente escuta alguns testemunhos, eu gosto do poder do testemunho, porque é aquilo que a pessoa vivenciou, né? E a pessoa fala assim, no primeiro momento, e eu também quando estou dando um testemunho, eu falo assim, no primeiro momento eu não entendi nada, o porquê que aquilo estava acontecendo. Quer ver, eu vou te dar um exemplo aqui de algo muito simples, não é nada terrível, mas para a gente ver que Deus está agindo ao nosso favor. Eu e Priscila, há pouco tempo a gente estava tentando sair do lugar que a gente estava, do apartamento, e a gente começou essa busca por imóveis, assim, dentro do que a gente estava querendo. É algo muito simples, é algo do nosso dia a dia. E a gente começou a orar primeiro, vamos orar para Deus abrir uma porta. E todo lugar que eu via que eu gostava, eu estava buscando apartamentos, todo apartamento que eu gostava, que eu falava assim, esse aqui é o ideal para mim. E eu falava assim, aí minhas filhas ficavam empolgadas, porque às vezes tinha play, lugar para brincar, e criança só vê isso, né? Eu olhava para a churrasqueira, tem churrasqueira, esse aqui está ideal para mim. Mas eu falava assim, não, vamos fazer o seguinte, elas vinham, todas elas alegres assim, Priscila também animada, vamos fazer uma oração? Se Papai do Céu permitir, se for da vontade dele, quando a gente não sabe, né, a gente não tem certeza, como a palavra fala de alguns assuntos, a gente tem que orar assim, se for da vontade de Deus, que Ele abra essa porta para a gente. E eu falava assim, até para elas, mas se Deus não me der isso aqui, eu confesso que eu vou ficar triste. E acontecia mesmo, eu chegava no outro dia, perguntava lá a pessoa que estava cuidando lá da papelada, eu falava assim, meu amigo, esse apartamento aqui, a pessoa que estava com a ficha na sua frente, foi aprovado, e ele não abriu mão, ele quer o apartamento. E era batata. No outro dia eu ficava assim, puxa vida, Senhor, eu gostei tanto daquele apartamento, eu já estava me vendo fazendo um churrasco naquela churrasqueira lá do Play, e o Senhor vai lá, e era não. Só que o negócio começou a pegar mais força, eu via outro, gostava, não. Via outro, gostava, não. Chegou uma hora eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né, Priscila? O que está acontecendo? Eu falei assim, quer saber? Eu vou relaxar, eu vou até parar um pouco dessa busca, e quando a gente fica muito focado numa coisa assim, e querendo muito, às vezes a gente embaça um pouquinho esse canal para ouvir a voz de Deus. Isso acontece. E eu parei, eu cheguei aqui na igreja, e o irmão perguntou assim, como é que Deus trabalha, gente? É lindo isso, que bom que Deus me deu clareza para
para lembrar disso aí e falar para vocês. Eu cheguei aqui na igreja, tinha determinado que eu ia parar. Falei com a Priscila, não, vou dar um tempo, vou parar, porque o negócio não tá muito claro. Às vezes eu acho que Deus nem quer que a gente saia daqui. Eu estava morando aqui do lado da igreja. Eu falei, de repente Deus quer que eu coloque um cabo de aço para vir correndo até a igreja, para facilitar a minha chegada. Eu estava começando a pensar possibilidades assim, muito loucas. Mas eu falei, vou dar uma trava. Eu entro aqui, o irmão que trabalha aqui fala assim, pastor, puxou um assunto assim comigo do nada. Gente que pensa que é do nada, é o agir invisível de Deus. Pastor, você já conseguiu a sua moradia? Você estava querendo trocar? Eu falei, não, cara. Aí já comecei a choramingar. Fui andando assim para o lado dele. Não, cara, eu até desisti de procurar. Pastor, eu tenho um apartamento ideal para você. Aí eu já fiquei assim, que isso? Foi rápido assim? Aí ele falou, vou te colocar no contato dessa pessoa, essa pessoa vai te mostrar o imóvel. E eu cheguei lá, o coração da Priscila bateu mais forte, né, Priscila? Ela gostou da cozinha, porque a mulher gosta de cozinha, né? Ela falou, aqui vai dar para me fazer as comidas gostosas para o meu marido. E ela ficou com aquele apartamento, e hoje a gente está lá, o apartamento é uma bênção para a gente. Glória a Deus. Então, certamente Deus trabalha dessa forma, você não está vendo, você está achando que está demorando, você quer que seja naquela hora, mas nunca perca isso em mente. Deus age no invisível, você não está vendo, mas o amor dele por você faz isso acontecer. Ele está trabalhando ao teu favor o tempo todo. Amém? Eu quero dar uma definição aqui de amor de Deus em toda e qualquer situação. Deus quer o nosso bem e Ele usa todas as circunstâncias para que sejamos beneficiados. Você concorda comigo nessa frase aí? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele tem um amor por nós incondicional e nada tem o poder de nos separar desse amor. Às vezes, dependendo do que a gente está fazendo, como a gente está se comportando no momento, mandando bola fora, e essa é a verdade, a gente erra mesmo. Erra ou não erra, irmãos? Erra. Eu sou o primeiro a falar aqui, a gente erra. Se a gente não estiver, ali colando chapa com a palavra, com o Espírito Santo nos conduzindo, a gente erra. E dá aquela impressão. Estava conversando com outro pastor essa semana, e ele estava fazendo referência aos filhos dele. O que o meu filho faria, que seria tão grave assim, que faria que eu não amasse mais ele? E me veio na hora, conversando com ele, esse versículo aqui, ó: estou convencido de que nada poderá me separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, lê comigo, nem os principados e os potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto do céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Queria que você ficasse de pé junto comigo. Eu quero orar com você. Você recebe essa palavra nessa manhã? Diga assim comigo: Deus tem bons planos para a minha vida, e nenhum dos seus planos serão frustrados em mim.